Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Sextou! Uhul! Hoje é dia de history! Yeah! Então vamos para nossa correção coletiva do último conteúdo aí do livro, tá bom? Vamos lá! História no tempo da natureza, que foi o nosso último conteúdo. Correção coletiva. Gente, esse textinho aqui, não fiquem procurando esse número 9, não tem no livro de vocês, é do livro da prof, tá bom? A prof trouxe esse textinho porque faz um resuminho aí do que nós trabalhamos, tá? Então, vou ler para vocês. Não contamos o tempo a partir do surgimento da vida, mas tendo como base eventos importantes para a sociedade de que fazemos parte. Por isso, os muçulmanos, por exemplo, marcam o ano 1 do calendário de acordo com a Hégira, fuga de Muhammad de Meca para Medina, no ano de 622. Então, o ano 1 para eles é marcado por essa fuga, tá bom? Os cristãos, por sua vez, adequaram o calendário romano ao nascimento de Cristo, criando o calendário cristão. Na maior parte do mundo, o calendário cristão é referência para o calendário civil, mas ainda assim existem diversos calendários em uso na atualidade. Então, assim, na sua maioridade, as sociedades aí utilizam o calendário cristão como referência, tá? Mas, ainda assim, temos diversos outros calendários aí em uso na atualidade. Então, a primeira perguntinha que vocês tinham lá na página 31 do livro era: para que servem os calendários? Então, mais uma vez falando para vocês. Ai, prof, eu fiz assim, só que com as minhas palavras. Ok, tá bom? Para fazer a contagem do tempo e para que as pessoas possam organizar essas atividades em períodos de tempo superiores a um dia, tá bom? Então, o calendário serve para que a gente possa contar aí o tempo, né? Em dias, em semanas, em meses, ano. E também para que a gente possa se organizar durante esses períodos de tempo aí que são superiores a um dia. Então, eu posso me organizar, fazer um planejamento aí para uma semana, para um mês, para um ano, né? Número 2, vocês deveriam criar um calendário. Olha, crie um calendário em que o primeiro ano é o ano do seu nascimento. Como é esse calendário? Que acontecimentos importantes podem ser registrados nele, né? Aí eu recebi vários modelinhos de calendário, tá? E com vários acontecimentos importantes também, alguns bem diferentes aí. Vocês registraram, então, né, os acontecimentos importantes. Nem todo mundo registrou aqui, ó, gente, por isso que a importância de prestar bastante atenção na aula e ler com muito cuidado aí as instruções das atividades. As atividades que realiza diariamente e anualmente, tá? Muitos calendários vieram sem essa informação. E essa pergunta: como você se organiza para realizar essas atividades? Tá bom? É uma pergunta pessoal, então são várias as respostas aí. Aqui a professora colocou o calendário que a prof já trouxe na aula também, nessa aula do tempo da natureza, que é o calendário que nós usamos aqui, então, com as semanas, né? Os dias, as semanas, completando aí o mês, tá bom? Então, vamos para o próximo. Aqui, a professora usou ali o calendário indígena, né? Que vocês têm na página 32, só que esse aqui é um outro calendário, tá? Que a prof trouxe, que a prof tirou da internet. Esse aqui é um calendário desenhado mesmo, né? Não impresso ali como da apostila de vocês, tá bom? E esse aqui era o calendário, então, dos Tuyuca, né? Que assinala a existência de 13 enchentes e 8 estiagens. Então, tá tudo colocadinho aqui, ó, tá? Nesse calendário. E combinava daí a maior parte desses acontecimentos aí,
o nome, eles combinavam aí o nome Kima, né, que se refere a verão, com Pue, que se refere a inverno. E a duração de cada uma dessas passagens era variável, sendo que uma ou outra pode mesmo deixar de ocorrer em um determinado ano, conforme o verão seja mais forte ou as chuvas mais prolongadas. Então, é um calendário mutável, né? Ele muda aí conforme o tempo muda. Então, atualmente, os Tuiuca usam tanto o seu calendário astronômico quanto o ocidental e católico, que é o que a gente costuma usar aí, para organizar suas atividades anuais, buscando correspondências. Então, eles usam ambos os calendários e tentam buscar aí ligações, correspondências entre os dois. No final de junho, por exemplo, foi adotado o verão de São João, chamado em Tuiuca de Sanyukima, tá bom? Ó, final verão, né? Onde nós também temos aí festa junina, como nós tivemos a nossa festinha, né? Onde se comemora o São João. Então, esse é um exemplo aí de ligação do calendário ocidental com o calendário Tuiuca, tá bom? Depois, então, lá na página 32, são duas imagens que vocês têm lá, de dois calendários diferentes, né? Esse calendário aqui, que é o calendário Suyá, né, que é um calendário indígena também, parecido com o outro que a Prof trouxe, e o calendário aí que nós utilizamos, tá bom? Calendário cristão, calendário gregoriano. Então, o que vocês deveriam fazer? De acordo com a leitura das imagens, responder as questões. O que essas imagens representam? Então, olha lá, representam dois calendários, um indígena, do povo Suyá, e o outro utilizado atualmente por grupos não indígenas, tá bom? Essa é a resposta. Letra B. Descreva como o povo indígena Suyá organiza as atividades de trabalho ou de lazer durante o ano. Então, olha lá, as imagens estão relacionadas com atividades de trabalho e lazer. Então, eles relacionam as imagens ali, sempre pensando no trabalho e no lazer. Por exemplo, no mês de dezembro, há a representação de melancias, o que significa que, nessa época, os frutos nascem, são colhidos e então consumidos, tá bom? Vou voltar lá para que vocês vejam, ó. No mês de dezembro, aqui, ó, tá? O desenho, a representação é o quê? De melancias, tá bom? Vamos voltar. Sobre a diferença entre os dois calendários, marque V para verdadeiro e F para falso. O calendário da imagem 1, que é o indígena, está relacionado às atividades urbanas. Falso. O calendário da imagem 2, que é o calendário que nós usamos, marca alguns eventos e celebrações importantes para grande parte da sociedade brasileira. Verdadeiro, né? Vem marcado lá Natal, Ano Novo, Páscoa, os feriados, né? Então, tudo está marcadinho nesse calendário. O calendário da imagem 1 representa um modo de vida ligado à natureza. Verdadeiro, totalmente ligado à natureza, o calendário aí indígena. A outra atividade, a última atividade, que era para retirar do material de apoio, tá? Então, olha lá, de seu material de apoio, recorte as partes que representam um dos calendários utilizados pelos astecas, povo que viveu na América Central há aproximadamente 700 anos. Siga as instruções para montá-lo. Então, primeiro, recorte os discos e o marcador com a indicação data. Depois, peça para o adulto fixar usando percevejos ou parafusos, não, percevejos ou... meu Deus, me fugiu o nome aqui do material. Enfim, percevejos, um preguinho, qualquer coisa. Alfinete, isso, era alfinete. Então, pedir para o adulto fixar usando, então, percevejo, alfinete, qualquer coisinha, um preguinho, qualquer coisa nesse sentido. Os dois discos, um ao lado do outro. Gente, olha aí a importância da leitura, tá? Ó, um ao lado do outro, em uma base de papel do tipo cartolina. Não tem cartolina, prof? Tem papelão, pode ser papelão, qualquer outra base. Tinha que ser um pouquinho mais firme, só isso. Fixe o marcador data entre os dois discos, tá? Gire os discos ajustando o mês 1 à figura do jacaré, para representar o primeiro dia de um ano nesse calendário, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá?
Vamos ver se a gente consegue ver. Então, era exatamente dessa forma que vocês teriam que montar, né? Colocariam aí um percevejo, um alfinete aqui, colocariam outro aqui e outro aqui, para que os discos pudessem girar, né? E aqui, ó, essa flechinha, então vocês teriam que colocar no mês 1, até a prof falou para vocês assim, ai, coloquem no mês 6, né? Para algumas pessoas que me perguntaram, porque nós estamos no mês 6. Só por isso, não faz diferença nenhuma, tá bom? Que é para indicar ali, no caso, o jacaré. Aqui, ó. Tá aqui. Então, eles teriam que ficar aqui, ó, tá? Indicados por essa flecha aqui. Como tá dizendo ali, né? Girando, então, para identificar o mês, a figura do jacaré, para representar o primeiro dia de um ano nesse calendário. Então, assim, poderia ser o mês 1, como tá indicado no livro, mas poderia ser o mês 6 também, tá bom? Não tem problema. Era só para fazer essa ligação, para a gente saber e entender o funcionamento do calendário no geral, tá bom? Mas a montagem era para ser feita, então, numa base, né? Numa base, mas era desse jeitinho aqui, tá bom? Então, cuidem muito com a interpretação que vocês fazem ou que vocês deixam de fazer das atividades, tá bom? Tem que prestar bastante atenção nisso. E assim nós finalizamos a nossa correção coletiva. Finalizamos a nossa semana também, né? E semana que vem tem mais? Claro, né, professora, que tem mais. Tem muito mais semana que vem. Então, pessoal, olha, cuidem, leiam com bastante cuidado as instruções, tanto de trabalho quanto de tarefinhas, tá bom? Porque tem bastante gente se confundindo muito em relação às tarefas e trabalhos, tá? A turminha do 5º ano já tem essa maturidade aí para ler. O que falta na turminha da Prof. Sandra é um pouco de paciência, tá? As coisas não devem ser feitas assim de forma rápida, tá? Ai, prof, eu tenho que ficar então a tarde inteira fazendo. Não é isso. Só que aquele momento que você está dedicando aos seus estudos, se dedique 100%, tá? Eu não posso me dedicar aos meus estudos e ficar aqui, ó, com o celular do lado ali, ó, respondendo o amigo, jogando online, nada disso. O momento que eu estou disponível para os meus estudos é o momento, então, somente para os meus estudos, porque confunde mesmo a cabecinha, tá? E a gente acaba não compreendendo tudo que deve ser feito, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus, ó. Beijo de peixinho. A professora tá morrendo de saudade de vocês. Até a nossa próxima aula, que é a aula do Segundou. Bom final de semana. Aproveitem bastante. Papai, mamãe, vovó, vovô, família. Tá bom? Beijo. Tchau.